Minha esposa me traiu na lua de mel, a vingança que planejei com o padrinho milionário. O céu das Maldivas era um espetáculo à parte. O pôr do sol tingia as águas cristalinas com tons de laranja e rosa, enquanto Lucas, ainda radiante de felicidade, admirava sua esposa Ana. O casal estava lá, desfrutando da lua de mel dos sonhos. Eles dançavam à beira da praia, cercados pelo som suave das ondas e risos distantes. Tudo parecia perfeito, mas a perfeição às vezes tem um lado sombrio. Naquela mesma noite, uma festa animada tomava conta de um dos bungalows luxuosos do resort. Risos ecoavam enquanto Lucas brindava ao futuro ao lado de Tiago, seu padrinho milionário e confiante. Tiago sempre teve uma aura misteriosa, algo que despertava curiosidade e respeito ao mesmo tempo. À medida que a música aumentava, Lucas percebeu que Ana havia se afastado da multidão. Um aperto no peito surgiu, mas ele ignorou, acreditando que sua esposa estava apenas se divertindo. Quando o barulho da festa estava em seu auge, um grito agudo estremeceu o ambiente. Lucas virou-se rapidamente, seu coração disparando. Ele a viu. Ana, em um canto envolta em risadas e sussurros, muito perto de Rafael, seu melhor amigo. A cena que se desenrolava era surreal. O calor da felicidade transformou-se em um frio profundo, como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. O beijo trocado entre os dois era a facada que finalmente o derrubou. O mundo ao redor desmoronou. Devastado, Lucas sentiu uma mistura de raiva e desespero. O turbilhão de perguntas sem respostas o consumia. Como isso pôde acontecer? O que ele havia feito de errado? De repente, toda a confiança e amor que tinha por Ana pareciam tão frágeis. Tiago, percebendo a tormenta interna do amigo, aproximou-se. Ele tinha seus próprios fantasmas, uma história de amor terminada em tragédia e desilusão. Olhando nos olhos de Lucas, que agora transpareciam dor e confusão, Tiago fez uma proposta que soou sedutora no calor do momento. Vamos fazer algo audacioso. Vamos nos vingar, sugeriu. Lucas sentiu um frio na espinha. A ideia parecia tão errada e ainda assim tão atraente. O dilema estava armado: seguir o plano de vingança ou deixar a mágoa derreter em sentimentos confusos por Ana. Conforme os dias passavam, os dois homens, unidos por suas cicatrizes emocionais, elaboraram um plano, descobriram segredos escondidos, verdades que poderiam abalar a estrutura do triângulo amoroso. A relação deles e o que sentiam por Ana eram mais complexos do que pareciam. Sentimentos antigos começaram a ressurgir, misturando amor e rancor de formas que os deixavam atordoados. Eu não imaginava que isso poderia acontecer comigo. Olhando para o horizonte das Maldivas, Lucas se perguntava se havia saída daquela teia de traição e desilusão. Ele respirava fundo, tentando discernir se a verdadeira guerra era contra a traição ou suas próprias inseguranças. E aquele passado obscuro entre Tiago e Ana começou a se revelar como uma sombra que ameaçava consumir tudo. A cena final o deixava com uma pergunta pairando no ar. O que ele realmente queria? Vingança ou amor? Não havia respostas fáceis, apenas um mar de complicações. Ele sabia que tinha que escolher, mas a coragem se esvaía. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas refletia sobre suas angústias, um cheiro forte de fumaça invadiu o ar fresco das Maldivas. As risadas, antes vibrantes, começaram a se dissipar, dando lugar a um murmúrio crescente de preocupação. Ele se virou, confuso,
e viu uma espessa nuvem negra se formando atrás do bangalô, onde a festa acontecia. O pânico tomou conta quando o som de vidros quebrando e gritos ecoaram pela festa. "Vamos ver o que está acontecendo", gritou Tiago, puxando Lucas pela mão. O desespero era palpável, e todos se aglomeraram em direção à origem do incêndio. Quando chegaram, o fogo se alastrava, consumindo tudo rapidamente. Entre a confusão, Lucas avistou Ana, em choque, os olhos arregalados, mas não estava sozinha. Ao lado dela, Rafael, seu melhor amigo, segurava um galão de combustível. A imagem era insuportável. "O que você está fazendo?" Lucas gritou, a raiva fervendo dentro dele. A voz de Ana cortou o ar. "Não, ele não fez isso!" implorou, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Mas os olhares de todos estavam fixos em Rafael, que agora parecia surpreso com o próprio ato. Então, um rugido imenso, como um trovão, explodiu quando uma explosão iluminou a noite. No meio do caos, uma sombra se movia entre as chamas. Tiago, que sempre esteve ali para Lucas, agora parecia esconder algo. O que ele sabia sobre tudo isso? Antes que pudesse questionar, Tiago desapareceu na fumaça, e uma pergunta horrível surgiu na mente de Lucas. Ele realmente conhecia seus amigos? Ou havia segredos ainda mais obscuros sendo trancados a 7 chaves? O ataque de dúvidas só fazia seu estômago se revirar, enquanto o mundo ao seu redor se tornava um conflito de traição e lealdade. No meio do caos, Lucas lutava para processar o que estava acontecendo. O fogo incendiava o bangalô, mas seu olhar estava fixo em Ana e Rafael. O pânico tomava conta do ambiente, mas a confusão em sua mente era maior. Ele queria entender como isso era possível. Então, de repente, uma explosão. O som foi ensurdecedor. Uma onda de calor o atingiu, forçando-o a recuar. Ele olhou em volta e a cena era horrível. Tiago havia reaparecido, mas agora ele estava escorado numa parede, respirando pesadamente. Seus olhos estavam fixos em Rafael, cheio de uma mistura de medo e algo que Lucas não conseguia identificar. "Tiago, o que você sabe sobre isso?" Lucas gritou, os músculos tensos, sua voz quase sumindo para o caos ao redor. A expressão de Tiago mudou. Em vez de surpresa, apareceu uma súbita compreensão, como se algo tivesse clicado em sua mente. Ele hesitou, mas então a verdade escorregou de seus lábios. "Rafael não é quem você pensa. Ele e Ana, eles tinham um plano." Um turbilhão de emoções invadiu Lucas. Um poder maior do que a traição. Um mistério. Ele olhou para Ana, que agora parecia incrédula ao lado de Rafael. O que ela sabia? Quem eram realmente aquelas pessoas que ele chamava de amigos? O chão parecia se abrir sob ele. Rafael, enquanto enfrentava Ana, tinha um brilho estranho nos olhos. Era como se tudo estivesse se transformando em uma grande farsa. A própria base de sua vida estava desmoronando. "O que você fez, Ana?" A pergunta escapou de seus lábios como um sussurro, mas a resposta não viria. O fogo aumentava e a confusão dominava. Num instante, alguém pôde ouvir a sirene de um carro de bombeiros ao longe, o sinal de que a verdade estava prestes a se revelar. Mas que verdades estavam prestes a ser incendiadas junto com aqueles bungalôs? O chão parecia se abrir sob ele. Rafael, com um brilho estranho nos olhos, encarava Ana como se a situação fosse um jogo. Mas antes que Lucas pudesse encarar essa nova realidade, uma voz familiar ecoou do lado oposto. Era Tiago, pálido e agitado, forçando-se a sair da multidão de rostos aterrorizados. "Lucas, tem coisas que você não sabe." O olhar de Tiago estava fixo em Rafael, mas a tensão no ar era palpável. "Ana está envolvida em algo muito maior do que você imagina." A revelação dele fez o coração de Lucas disparar. O fogo rugia ao fundo, mas o verdadeiro incêndio estava na revelação do amigo. "O que você quer dizer com isso?" A pergunta saiu quase como um grito. Nesse instante, um outro estrondo cortou o ar, fazendo todos se encolherem. O chão tremia e um clarão ofuscou a visão. Constrangido pela corrida de emoções,
Lucas virou-se para ver Ana e Rafael, e o que ele viu fez seu sangue gelar. Ana puxou algo de dentro da bolsa, um colar. Mas não era um colar qualquer, era algo que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo que ele lhe deu no casamento. Uma onda de realização e desespero tomou conta dele. O que está acontecendo, Ana? A voz de Lucas ecoou entre as chamas. Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Rafael gritou. Era tudo uma farsa. Nós estávamos apenas usando você. O pânico se transformou em raiva. As pessoas olhavam para eles horrorizadas. Eram mais do que amigos, mais do que um triângulo amoroso. Era uma teia de mentiras e traições que estava prestes a se desmoronar completamente. O que mais Lucas não sabia. E a verdade que ele temia começou a ser tragada pelo fogo. Uma sirene distante se aproximava, mas enquanto isso, o que realmente importava era o colar nas mãos de Ana e o olhar frio de Rafael. O que ele deveria fazer agora? Destruir a farsa ou se segurar na brasa que queimava por dentro? O chão parecia se abrir sob ele. Rafael, com um brilho estranho nos olhos, encarava Ana como se a situação fosse um jogo. Mas antes que Lucas pudesse encarar essa nova realidade, uma voz familiar ecoou do lado oposto. Era Tiago, pálido e agitado, forçando-se a sair da multidão de rostos aterrorizados. Lucas, tem coisas que você não sabe. O olhar de Tiago estava fixo em Rafael, mas a tensão no ar era palpável. Ana está envolvida em algo muito maior do que você imagina. A revelação dele fez o coração de Lucas disparar. O fogo rugia ao fundo, mas o verdadeiro incêndio estava na revelação do amigo. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu quase como um grito. Nesse instante, um outro estrondo cortou o ar, fazendo todos se encolherem. O chão tremia, e um clarão ofuscou a visão. Constrangido pela corrida de emoções, Lucas virou-se para ver Ana e Rafael, e o que ele viu fez seu sangue gelar. Ana puxou algo de dentro da bolsa, um colar. Mas não era um colar qualquer. Era algo que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo que ele lhe deu no casamento. Uma onda de realização e desespero tomou conta dele. O que está acontecendo, Ana? A voz de Lucas ecoou entre as chamas. Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Rafael gritou. Era tudo uma farsa. Nós estávamos apenas usando você. O pânico se transformou em raiva. As pessoas olhavam para eles, horrorizadas. Eram mais do que amigos, mais do que um triângulo amoroso. Era uma teia de mentiras e traições que estava prestes a se desmoronar completamente. O que mais Lucas não sabia? E a verdade que ele temia começou a ser tragada pelo fogo. Uma sirene distante se aproximava, mas enquanto isso, o que realmente importava era o colar nas mãos de Ana e o olhar frio de Rafael. O que ele deveria fazer agora? Destruir a farsa ou se segurar na brasa que queimava por dentro? O chão parecia se abrir sob ele. Rafael, com um brilho estranho nos olhos, encarava Ana como se a situação fosse um jogo. Mas antes que Lucas pudesse encarar essa nova realidade, uma voz familiar ecoou do lado oposto. Era Tiago, pálido e agitado, forçando-se a sair da multidão de rostos aterrorizados. Lucas, tem coisas que você não sabe. O olhar de Tiago estava fixo em Rafael, mas a tensão no ar era palpável. Ana está envolvida em algo muito maior do que você imagina. A revelação dele fez o coração de Lucas disparar. O fogo rugia ao fundo, mas o verdadeiro incêndio estava na revelação do amigo. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu quase como um grito. Nesse instante, um outro estrondo cortou o ar, fazendo todos se encolherem. O chão tremia e um clarão ofuscou a visão. Constrangido pela corrida de emoções, Lucas virou-se para ver Ana e Rafael, e o que ele viu fez seu sangue gelar. Ana puxou algo de dentro da bolsa, um colar. Mas não era um colar qualquer. Era algo que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo que ele lhe deu no casamento.
Uma onda de realização e desespero tomou conta dele. O que está acontecendo, Ana? A voz de Lucas ecoou entre as chamas. Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Rafael gritou: Era tudo uma farsa. Nós estávamos apenas usando você. O pânico se transformou em raiva. As pessoas olhavam para eles, horrorizadas. Eram mais do que amigos, mais do que um triângulo amoroso. Era uma teia de mentiras e traições que estava prestes a se desmoronar completamente. O que mais Lucas não sabia? E a verdade que ele temia começou a ser tragada pelo fogo. Uma sirene distante se aproximava. Mas enquanto isso, o que realmente importava era o colar nas mãos de Ana e o olhar frio de Rafael. O que ele deveria fazer agora? Destruir a farsa ou se segurar na brasa que queimava por dentro? O chão parecia se abrir sob ele. Rafael, com um brilho estranho nos olhos, encarava Ana como se a situação fosse um jogo. Mas antes que Lucas pudesse encarar essa nova realidade, uma voz familiar ecoou do lado oposto. Era Tiago, pálido e agitado, forçando-se a sair da multidão de rostos aterrorizados. Tem coisas que você não sabe. O olhar de Tiago estava fixo em Rafael, mas a tensão no ar era palpável. Ana está envolvida em algo muito maior do que você imagina. A revelação dele fez o coração de Lucas disparar. O fogo rugia ao fundo, mas o verdadeiro incêndio estava na revelação do amigo. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu quase como um grito. Nesse instante, um outro estrondo cortou o ar, fazendo todos se encolherem. O chão tremia e um clarão ofuscou a visão. Constrangido pela corrida de emoções, Lucas virou-se para ver Ana e Rafael, e o que ele viu fez seu sangue gelar. Ana puxou algo de dentro da bolsa, um colar. Mas não era um colar qualquer, era algo que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo que ele lhe deu no casamento. Uma onda de realização e desespero tomou conta dele. O que está acontecendo, Ana? A voz de Lucas ecoou entre as chamas. Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Rafael gritou. Era tudo uma farsa, nós estávamos apenas usando você. O pânico se transformou em raiva. As pessoas olhavam para eles horrorizadas. Eram mais do que amigos, mais do que um triângulo amoroso. Era uma teia de mentiras e traições que estava prestes a se desmoronar completamente. O que mais Lucas não sabia? E a verdade que ele temia começou a ser tragada pelo fogo. Uma sirene distante se aproximava, mas enquanto isso, o que realmente importava era o colar nas mãos de Ana e o olhar frio de Rafael. O que ele deveria fazer agora? Destruir a farsa ou se segurar na brasa que queimava por dentro? O chão parecia se abrir sob ele. Rafael, com um brilho estranho nos olhos, encarava Ana como se a situação fosse um jogo. Mas antes que Lucas pudesse encarar essa nova realidade, uma voz familiar ecoou do lado oposto. Era Tiago, pálido e agitado, forçando-se a sair da multidão de rostos aterrorizados. Lucas, tem coisas que você não sabe. O olhar de Tiago estava fixo em Rafael, mas a tensão no ar era palpável. Ana está envolvida em algo muito maior do que você imagina. A revelação dele fez o coração de Lucas disparar. O fogo rugia ao fundo, mas o verdadeiro incêndio estava na revelação do amigo. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu quase como um grito. Nesse instante, um outro estrondo cortou o ar, fazendo todos se encolherem. O chão tremia e um clarão ofuscou a visão. Constrangido pela corrida de emoções, Lucas virou-se para ver Ana e Rafael, e o que ele viu fez seu sangue gelar. Ana puxou algo de dentro da bolsa. Um colar. Mas não era um colar qualquer. Era algo que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo que ele lhe deu no casamento. Uma onda de realização e desespero tomou conta dele. O que está acontecendo, Ana? A voz de Lucas ecoou entre as chamas. Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Rafael gritou. Era tudo uma farsa. Nós estávamos apenas usando você. O pânico se transformou em raiva.
As pessoas olhavam para eles horrorizadas. Eram mais do que amigos, mais do que um triângulo amoroso. Era uma teia de mentiras e traições que estava prestes a se desmoronar completamente. O que mais Lucas não sabia? E a verdade que ele temia começou a ser tragada pelo fogo. Uma sirene distante se aproximava, mas enquanto isso, o que realmente importava era o colar nas mãos de Ana e o olhar frio de Rafael. O que ele deveria fazer agora? Destruir a farsa ou se segurar na brasa que queimava por dentro? O chão parecia se abrir sob ele. Rafael, com um brilho estranho nos olhos, encarava a Ana como se a situação fosse um jogo. Mas antes que Lucas pudesse encarar essa nova realidade, uma voz familiar ecoou do lado oposto. Era Tiago, pálido e agitado, forçando-se a sair da multidão de rostos aterrorizados. Lucas, tem coisas que você não sabe. O olhar de Tiago estava fixo em Rafael, mas a tensão no ar era palpável. Ana está envolvida em algo muito maior do que você imagina. A revelação dele fez o coração de Lucas disparar. O fogo rugia ao fundo, mas o verdadeiro incêndio estava na revelação do amigo. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu quase como um grito. Nesse instante, um outro estrondo cortou o ar, fazendo todos se encolherem. O chão tremia e um clarão ofuscou a visão. Constrangido pela corrida de emoções, Lucas virou-se para ver Ana e Rafael, e o que ele viu fez seu sangue gelar. Ana puxou algo de dentro da bolsa, um colar. Mas não era um colar qualquer. Era algo que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era o mesmo que ele lhe deu no casamento. Uma onda de realização e desespero tomou conta dele. O que está acontecendo, Ana? A voz de Lucas ecoou entre as chamas. Ana hesitou, mas antes que pudesse responder, Rafael gritou. Era tudo uma farsa. Nós estávamos apenas usando você. O pânico se transformou em raiva. As pessoas olhavam para eles horrorizadas. Eram mais do que amigos, mais do que um triângulo amoroso. Era uma teia de mentiras e traições que estava prestes a se desmoronar completamente. O que mais Lucas não sabia? E a verdade que ele temia começou a ser tragada pelo fogo. Uma sirene distante se aproximava. Mas enquanto isso, o que realmente importava era o colar nas mãos de Ana e o olhar frio de Rafael. O que ele deveria fazer agora? Destruir a farsa ou se segurar na brasa que queimava por dentro? Com o fogo crepitando e o caos se desenrolando ao redor, Lucas sentiu o mundo desmoronar. A revelação de Tiago ecoava em sua mente, enquanto o brilho do colar em mãos de Ana refletia a luz das chamas. O silêncio coletivo nos rostos aterrados dos convidados era ensurdecedor. Todos pareciam esperar por sua reação. Lucas, Ana começou, mas as palavras falharam. Um misto de desespero e culpa tomava conta de seu olhar, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Rafael, ao lado dela, mantinha um sorriso arrogante, como se gostasse do espetáculo que havia criado. Você sempre foi um peão nesse jogo, Lucas. Ele riu e a risada parecia ecoar de forma grotesca entre os gritos da multidão. Um jogo? Lucas repetiu. Sua voz tremia. Você fez tudo isso por dinheiro? Por poder? E Ana? Como você pode estar ao lado dele? O que estava em jogo era mais do que a traição. Era a base de um amor que ele pensou ser inquebrável. Ana hesitou. Eu estava presa, Lucas. Rafael me prometeu liberdade, me ofereceu uma saída que eu nunca soube que precisava. Mas eu não queria que isso acontecesse assim. Sua voz era um sussurro, mas a sinceridade nas suas palavras bateu com força em Lucas. Você não queria? Olha ao seu redor. O ataque de raiva foi como uma onda. O cheiro de fumaça preenchia o ar, misturando-se ao nojo que ele sentia. A festa, a lua de mel, o amor, tudo havia se transformado em cinzas. A sirene da ambulância cortou o ar, mas Lucas não se importava. O que ele realmente queria era entender. A multidão começou a se dispersar, mas os olhares ainda estavam fixos nele,
esperando pela próxima ação. Em meio à confusão, Tiago se aproximou, a expressão grave. Lucas, precisamos sair daqui. No meio desse incêndio, a verdade precisa ser revelada. Ele disse, seu tom carregado de urgência. Havia algo mais, algo que Tiago sabia e que Lucas ainda não conseguia entender. Você disse que Ana estava envolvida em algo maior. O que você quis dizer com isso? Lucas confrontou. Rafael, ele não é só seu amigo. Ele está trabalhando para tirar a empresa da sua família. Fui eu quem fiz a ligação inicial de negócios para ele, e isso não foi um acidente. Você se tornou um alvo. Os olhos de Tiago estavam firmes, e Lucas sentiu o peso daquela revelação. Confiavam Tiago, mas a confusão era imensa. Então tudo isso foi uma armação? Usar a Ana contra mim? A traição parecia dentro dele como facadas. Rafael deu um passo à frente, desafiador. Você era o fraco, Lucas. E ela, bem, ela preferiu o lado forte, riu ele. Mas suas palavras tinham o poder de uma facada. Ana olhou para Lucas, seu olhar implorando por compreensão. Eu não sabia, eu não me rendi a isso por você, mas... O que Rafael me ofereceu, eu pensei que fosse real, pensei que poderia ser livre. As chamas atrás dela eram uma metáfora perfeita, iluminando a fragilidade de suas palavras. Lucas estava perdido. Ele poderia gritar, chorar, até mesmo desejar vingança, mas no fundo, o que mais doía era a sensação de traição. O que ele deveria fazer? Perdoar? Lutar? Ou apenas se afastar de vez? Com a sirene crescendo cada vez mais próximo, o momento de decidir estava se aproximando. Ele olhou nos olhos de Ana e Rafael e viu a futilidade na luta entre eles. Eu não sou o seu peão, Rafael, disse, a voz firme. E Ana, você precisa decidir quem você realmente é. Com isso, Lucas virou as costas e começou a se afastar do inferno que tinha se tornado seu casamento. O calor das chamas refletia os sentimentos borbulhantes que o consumiam, mas ele precisava seguir em frente. No horizonte, a possibilidade de um futuro abriu uma nova perspectiva. Mas as feridas deixadas pela traição eram profundas, e as dúvidas continuavam a assombrá-lo. O que ele realmente queria? A vingança ou a clareza de um novo começo? Agora, a história pode ter terminado aqui, mas a verdade continua. Não se esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.